Rita, bom dia. Dona Rita, bom dia. É? Que bom você estar aqui conosco. Seja bem-vinda à nossa sala de estudos. Acho que nós podemos, 9h29, podemos iniciar, né? Podemos. Silvia, por favor. Silvinha, minha querida. Ok, estou aqui. Então vamos lá? Podemos, então? Podemos. 9h30. Ok. Bom dia, professores. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa manhã de formação. Espero que estejam todos bem e isso se estenda à família de todos vocês. Pode passar, Kleber? Kleber? Passou? Para mim não está aparecendo. Ah, tá. O nosso Bitly dos anos iniciais ainda está ativo, e quem quiser colocar lá dúvidas ou sugestões, ele está ativo, tá? bit.ly/AN Miracatu. Pode passar? As nossas orientações iniciais continuam como sempre, quando for utilizar o chat, indicar o nome de vocês e o nome da escola a qual pertencem, manter os microfones desligados durante as orientações e as falas, e anotar as eventuais dúvidas. Pode passar. A ambientação da ferramenta que nós utilizamos, pelo computador, a barrinha fica abaixo, aí tem as opções de câmera desligada, que a gente pede para sempre desligar a câmera enquanto houver a fala, né, de quem está apresentando, microfones sempre desligados, aí tem a opção para levantar a mão e pedir a palavra, né, e a gente sempre vai seguir a sequência. O chat também, né, ele fica na barrinha abaixo. No smartphone, o chat ele fica lá em cima, no canto superior direito. E a barrinha abaixo, a mesma coisa. Para ligar e desligar o microfone e a câmera, né, tem a opção da mãozinha, fica nos 3 pontinhos ao lado do telefone vermelho, com esse quadradinho vermelho. E agora, com vocês, né, a nossa querida dirigente, para fazer a palavra de acolhida dos professores. Bom dia a todos, bom dia, equipe, bom dia, supervisores e queridos professores dos anos iniciais. É uma honra e um prazer estar com vocês aqui nessa manhã, novamente, para mais uma formação. E hoje, né, com um tempinho a mais que faz tanta diferença, né? Porque 45 minutos, 50 minutos passa muito rápido para uma formação. Então, hoje a gente tem um tempinho a mais, até às 11 horas, juntos na manhã de hoje, para continuarmos com as nossas trocas, continuarmos com as boas práticas, né, a socialização daquilo que vocês têm feito, e muito bem feito nesse período de aulas à distância, aulas não presenciais, né, toda a dedicação que vocês empenham até conseguirem chegar às nossas crianças, né, e nós estamos desenvolvendo muitas ações também junto com os grêmios estudantis, ações em rádios,
e as escolas estão bem engajadas, estão motivando os alunos a até ter essa conversa e chegar nas crianças que ainda não conseguiram realizar nenhuma atividade. Então, eu agradeço imensamente a participação de todos vocês. Espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando não só da saúde, mas das suas emoções, né? Sintam-se acolhidos, sintam-se de mãos dadas, e se por acaso se sentirem sozinhos, saibam que podem contar com a gente, com essa equipe que é sempre atenciosa, sempre carinhosa, né, com as equipes escolares, com os gestores de vocês. Não se sintam sozinhos, porque a gente não está só, a gente está de mão dada mesmo, e a gente está aqui para o melhor, para vocês, para nós e, claro, para as nossas crianças. Então, eu desejo uma manhã muito gratificante, uma manhã muito prazerosa, muito produtiva e com muitas trocas. Um bom dia a todos, uma ótima sexta-feira e que a gente continue sendo iluminado pela luz divina. Um beijo a todos. Passo a palavra. Amém. Obrigada, professora, pela contribuição, por estar sempre presente com a gente. Obrigada. Bom, dando continuidade à nossa pauta, com as falas muito carinhosas da nossa querida dirigente Vanessa, muito obrigada. Vou apresentar a vocês a nossa equipe. Vocês estão vendo nossos avatares aí, né? A professora Márcia, PCNP dos anos iniciais, o professor Kleber, PCNP de Tecnologia Educacional, eu, professora Silvia, PCNP da Educação Especial. Também compõe a nossa equipe a supervisora Daniele, que é responsável pelo núcleo pedagógico, a nossa querida dirigente, a professora Vanessa, e a nossa querida supervisora, professora Rosana. Bom, a nossa pauta de hoje ela se justifica na resolução 72, né, de 16 de dezembro de 2019, e da resolução SEDUC de 18 de 3 de 2020. Os objetivos da nossa formação de hoje: estudar e refletir sobre os desafios ao trabalhar com a unidade temática Probabilidade Estatística, analisar o material Aprender Sempre, volume 2, quanto ao desenvolvimento das habilidades essenciais em matemática nos anos iniciais, na unidade temática Probabilidade Estatística, orientar os professores quanto à utilização da ferramenta Google Classroom e proporcionar momentos de interação com vocês. Também orientar os professores quanto a ferramenta Google Classroom, já falei, desculpa, e a interação ao final, né, da apresentação do professor Kleber. Pode passar. As atividades de hoje são o acolhimento e as boas-vindas, os nossos combinados e a ambientação do Teams, a mensagem inicial da nossa dirigente, a apresentação da nossa equipe, a leitura da pauta. Hoje haverá uma proposta diferenciada, um alongamento virtual, a indicação literária, estudos referentes à unidade temática Probabilidade Estatística, análise do material Aprender Sempre, volume 2, utilização da ferramenta Google Classroom, cronograma de ATPCs das próximas semanas e a interação e considerações finais. Bom, como eu falei para vocês, hoje a gente vai trazer uma proposta um pouquinho diferenciada para vocês, uma atividade de relaxamento. A gente colocou aqui como alongamento, mas é mais relaxamento, né? Em tempos de pandemia, com esse vírus que ataca justamente o sistema respiratório, a gente tem que pensar e parar um pouco para respirar, né? Respirar se tornou algo muito importante na vida de cada um de nós, né? E nós não temos tempo para essa parada. Então, hoje, em poucos minutos, a gente vai tentar levar para vocês um pouquinho
de relaxamento e também um pouquinho desse momento para a gente se olhar e respirar e prestar atenção, né, na nossa respiração. Então, infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês, né? Hoje eu estou sem notebook, minha câmera está bem ruim, mas eu vou orientando quanto a esse momento e eu vou falando e vocês vão fazendo aí, né, da onde vocês estão. Então, a primeira coisa que eu vou pedir a vocês nesse momento é que vocês organizem a postura de vocês. Como que eu vou organizar a minha postura, né? Se eu estou sentado numa cadeira ou num sofá, a primeira coisa que eu vou fazer é afastar um pouquinho os meus joelhos, colocar a planta dos meus pés no chão, dobrar meu joelho aí em 90 graus, né? Deixar uma postura correta, uma postura ereta da minha coluna, né? Ombros encaixados. Todo mundo consegue fazer? Tranquilo? Posso Sim, dar Silvia. Então tá bom. Agora, sim. Ô, Silvia, faz um monte de creque-creque no corpo, mas a gente consegue fazer. É crocância, Elis, chama crocância. Então, a gente vai relaxar os braços ao lado do corpo. Deixa o braço relaxado ao lado do corpo. E aí a gente vai inspirar. Conforme eu vou inspirar, lentamente, eu vou pensar em coisas positivas. Eu vou tentar trazer para mim somente pensamentos bons. Então, nós vamos inspirar, puxar o ar pelo nariz. Vamos lá? E agora eu vou expirar, soltar o ar pela boca e tentar jogar todos aqueles pensamentos negativos, todos aqueles pensamentos ruins. Vamos tentar jogar, né, nessa expiração. Então, vamos repetir o movimento. Inspira, pensamentos bons. Expira, tudo aquilo que a gente não quer para a gente. Vamos jogar para o universo. Inspira. Expira. Só mais uma vez. Vamos lá. Puxa o ar pelo nariz. Lentamente. Solta o ar pela boca. Ok. Agora, nós vamos usar a nossa mão direita. Nós vamos usar o nosso polegar direito para fechar a nossa narina direita e puxar o ar somente com a narina esquerda. Vamos lá? Agora a gente vai usar o nosso dedo anular, fecha a narina esquerda e solta o ar pela narina direita. Deu para entender qual é o movimento? Fecha a narina direita com o polegar direito. Inspira. Fecha a narina esquerda com o dedo anular também da mão direita e solta o ar pela narina direita. Só mais uma vez, vamos fazer esse movimento de respiração. Gente, esse movimento de respiração, ele se chama pranayama, ele é um exercício de respiração do yoga e da meditação, tá bom, gente? Bom, agora nós vamos, né, ainda mantendo a postura, fazer movimentos circulares com os ombros para trás. Vamos fazer isso 8 vezes, 8 movimentos circulares com os ombros para trás. Ok. Lentamente nós vamos, né, inclinar a nossa cabeça para o lado direito. Inclinar a nossa cabeça para o lado esquerdo. Mais uma vez, lentamente, gente. Todos os movimentos são bem lentos.
Vamos desacelerar, né, pessoal? A gente está andando muito acelerado. Agora, dá um giro de 360 graus com a cabeça. Bem lentamente. Vocês vão ouvir uns creque-creque aí mesmo, viu, gente? Ok. Bastante, Silvia. Bom, É crocância, né? Crocância é assim mesmo. Pois é, essa crocância está ficando cada vez pior. Acelerada. Aí a gente pode repetir esses movimentos em casa, gente. Quando a gente estiver trabalhando mesmo, a gente dá uma paradinha aí, uns 2 minutinhos e para. Hoje eu também venho trazer para vocês uma dica de relaxamento. É uma dica para ser utilizada num momento assim bem íntimo de vocês, mas que só vai tomar 1 minuto do tempo de vocês e vocês vão ver como proporciona um relaxamento bem bacana. Vocês, na hora do banho, inclina um pouquinho a cabeça para frente, não muito, deixa a água morna do chuveiro bater na nuca de vocês durante 30 segundos, conta 30 segundos. Eu costumo falar, quando eu faço essa atividade, isso é uma atividade de hidromassagem, tá, gente? Como nós não temos banheira, né? A gente usa com o que a gente tem, que é o nosso chuveiro em casa. Então, essa hidromassagem, ela proporciona bastante relaxamento para o nosso corpo. Então, deixa a água morna do chuveiro cair na sua nuca por 30 segundos. Como que eu faço essa contagem? Eu conto até 10, 3 vezes, só que eu conto assim, ó, 1001, 1002, 1003, 1004, para dar o tempo, né, certinho para vocês sentirem esse relaxamento. Depois que fizer esses 30 segundos na nuca, a gente vai inclinar um pouco o corpo também para frente e deixar a água do chuveiro cair na nossa lombar por 30 segundos também, na região lombar. Essa água morna vai, né, proporcionar um momento de relaxamento. Por que na nuca e na lombar? Porque é a região inicial e a região final da nossa coluna. E a nossa coluna anda muito sobrecarregada com o teletrabalho, né? Nós passamos muito tempo sentados à frente do computador, né? E fazendo nossas atividades, anotações, preparando atividades. Então, a nossa coluna está realmente sobrecarregada. E essa hidromassagem, ela é bem simples, ela toma 1 minutinho do banho de vocês, né? Um momento também que a gente chama que é um momento íntimo, que é só nosso. E nesse momento a gente também pode jogar bastante a questão da energia, né? Pensar positivo e deixar tudo de negativo correr pelo ralo, né? Do banheiro, do chuveiro. Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje, uma proposta diferenciada, pensando no relaxamento, pensando no momento aí para a gente desacelerar, né? Nesse teletrabalho que estamos realizando com tanto carinho, com tanto êxito, né? Com tantas ações exitosas, ok? Agora eu passo a palavra para nossa querida supervisora Rosana. Obrigada, Silvia, foi muito bom. Ai, que bom. Estava precisando mesmo. Eu tô soltando, tá saindo lágrimas dos meus olhos. É verdade, a gente está precisando de se expressar mesmo. Muito obrigada pelo relaxamento, foi muito bom. Bom dia a Bom dia, todos. Rô. Espero que estejam todos, né, com saúde, estejam todos bem. Nosso momento de indicação literária, né? Bom, esse livro que eu escolhi para a indicação literária de hoje, da semana, é propício para esses dias frios. É um livro para a gente, assim, vestir aquela nossa camiseta bem confortável, velhinha, né? E para um lugar aconchegante, cama, sofá, e fazer essa leitura. Esse livro foi publicado em 1938. E é o que projetou o Érico Veríssimo. Esse livro, na época, na década de 30, né, ele vendeu tanto, era uma década que nem o próprio autor esperava que vendesse tanto por causa da época, né, era Vargas, até Mundial, né, Segunda Guerra, só que ele teve tiragens que ele, assim, pegou os corações, né, dos leitores, e com esse livro ele se dedicou só à escrita, né,
ele trabalhava em banco, ele fez várias, né, ele fazia traduções, e com a projeção desse livro, ele conseguiu, né, se dedicar só à escrita, né, ao seu autor. Então, é Érico Veríssimo, né, do Sul, gaúcho. O livro é Olhar e os Lírios do Campo. É um livro que eu falo que é Preciso às Frios por causa da narrativa, tá? Como ele faz essa narrativa. É um livro bem inteligente, muito bem escrito, tem uma narrativa gostosa até. O livro é dividido em 2 partes, tá? A primeira parte, nós temos um protagonista, o Eugênio, que não é nada, ninguém vai ter simpatia por ele, a gente não consegue ter uma empatia por esse protagonista, né, na primeira parte do livro. O livro, né, então, é dividido em 2 partes, também é outra diferente, né, outra modo diferente da narrativa daquela época, dos modernistas, né. Ele começa com o Eugênio recebendo uma ligação de um hospital que uma pessoa, né, pediu para ele ir, que ela estava morrendo. Então, ele vai pegar o carro, né, ele tem um motorista, e vai levá-lo ao hospital em Porto Alegre. E essa viagem, o narrador, né, a gente consegue entender pelo narrador que leva 3 horas para ele chegar no hospital. E durante essas 3 horas, nós vamos mergulhar na vida, na narrativa de vida do nosso protagonista, do médico Eugênio. Ele vai começar a falar desde a infância e até ele chegar, né, no hospital, né, em Porto Alegre. Eu falo que a gente não vai criar simpatia, não vai ter sinergia, empatia por ele. Por quê? Porque ele era de uma família humilde, né? O pai era alfaiate, a mãe lavadeira, e ele tinha um complexo de inferioridade muito grande. Ele não aceitava ser de uma família simples, ele se achava inferior, ele tinha esse preconceito com ele, né? Ele achava que o pai era culpado daquela vida que ele tinha, então você não consegue criar essa simpatia. Tem um momento do livro que a gente fica até, quando ele narra, né? E ele vai estudar numa escola rica, de ricos, né, naquela época, na década de 30, porque a mãe dele trabalhava nessa escola e ele ganhou bolsa. E tem um momento do livro, né, que ele fala, a narrativa dele, que a gente fala, meu Deus, o pai dele está subindo uma rua, e ele está descendo a rua com 2 colegas ricos, e no primeiro momento ele tenta se esconder, para que eles não saibam que ele é o pai dele. Depois ele não consegue se esconder, o pai passa, cumprimenta, os colegas não olham e ele também não, ele não cumprimenta. Então aí que a gente fica, né, mais, meu Deus do céu, esse protagonista aí. Só que, segunda parte do livro, vem a esperança, né? Aí surge aquela que é de longe a personagem mais interessante, mais, assim, sensacional do livro, que é Olívia. Olívia era uma mulher para aquela época, né, mais para frente, porque ela foi a primeira turma que teve uma mulher na escola de medicina, né, na faculdade de medicina. Ela se forma em medicina, então ela morava sozinha naquela época, então ela é uma mulher assim mais para frente, né, da época dela. E é uma personagem que eu falo que ela vai transformar. Aí na segunda parte do livro é a transformação do Eugênio, né? Enquanto pessoa, enquanto ser, enquanto valores. Por quê? Porque ele sempre quis essa ascensão social, ele achava que isso era felicidade. Ele se casa por interesse, ele casa com uma moça rica por interesse, ele tem um casamento que ele não encontra felicidade nessa, né? Existe, o que é interessante do livro também, que existem jantares nesses, né, no encontro da família, dessa família rica que ele vai, né, que ele se casa com a moça, em que eles falam sobre a moda da época, a industrialização, né, a década de 30, a guerra que está surgindo. Então, pelos jantares, você se situa na época política, era de Vargas, a industrialização, a construção de arranha-céus, aquelas lojas né, de shopping, que hoje são shopping, né? Então, aquelas grandes lojas de magazines. Então, você consegue se situar nessa parte. É isso que o autor, né, o que o Érico Veríssimo nos coloca. E a segunda parte vem essa transformação dele. A Olívia é uma pessoa assim que
nada, ela se forma em medicina para ajudar o próximo, para ter essa empatia com os outros, abrir o coração dela para essa, né, para essa realidade que também existe, né? E tem algumas frases que ela cita, né, que aí ele começa a refletir, né, porque a primeira parte ele está voltando ao passado, a segunda parte do livro ele vai para o presente. Então ele começa essa transformação. Eu vou falar rapidinho, né, já estou demorando. Aí a Olivia, né, a nossa personagem, né, assim, que salva o livro, que é aquela que nos faz ler esse livro, reler esse livro. Então tem alguns momentos que algumas falas, né, que ela faz para ele, que ele começa a refletir. Ela fala assim: estive pensando como que os homens se atiram à caça ao dinheiro. Essa é a causa principal dos dramas, da incompreensão da nossa época. Eles esquecem o que tem de mais humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de melhor, as relações entre as pessoas. De que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles? Porque na época estavam surgindo, né, os arranha-céus, a industrialização, os grandes arranha-céus. Aí ela ainda fala assim, ela está... Né, ele está relembrando tudo isso. Quero que abra os olhos, Eugênio, que acordes. Peço-te que pegues a minha Bíblia, que está na estante de livros, perto do rádio, e leia o Sermão da Montanha. É o nome do livro, é uma referência, né, ao Sermão da Montanha da Bíblia, olhar os lírios do campo. Os homens deviam ler, meditar esse trecho. Aí ela vai falar. Deixa eu pegar minhas anotações. Está claro que não devemos tomar, né, ela fala como é indispensável trabalhar, pois o mundo de criaturas passivas seriam também triste e sem beleza. Precisamos, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. É muito forte, né, essa construção humana que ela fala. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos deixar cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo. Uma referência, né, ao Sermão da Montanha, tanto que é o nome do livro, e ela continua, né, ele continua lembrando, né, os conselhos que ela faz. É indispensável que conquistemos este mundo, não com as armas do ódio e da violência, e sim com as armas do amor e da persuasão. Em outras partes que ela fala, quando falo em conquista, quero dizer a conquista de uma situação decente para todas as criaturas humanas. A conquista da paz digna através do espírito de cooperação. Tem momentos que o Érico Veríssimo, a gente até entende que o que ele quer passar, por isso que eu escolhi esse livro, né, que através da educação, ele vai falar muito, né, sobre nesses jantares, você consegue o que ela fez, assim, essa conquista, né, que não é a ambição pelo social, mas essa relação entre as pessoas, né, essa empatia. Aí ela ainda fala, a glória da amizade não é a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia. É a inspiração espiritual que vem quando você descobre que alguém acredita e confia em você. E tem mais, né, que ela fala reflexões, tem uma parte no final, já quase do livro, é uma narrativa muito, muito interessante. Ele tinha um médico, Dr. Seixas, que era um médico que ajudava as pessoas, né? Ele achava que ele tinha essa missão ao próximo, né? Que ele se tornou médico também para ajudar os próximos, né? Os mais carentes. E ele foi médico até da família do Eugênio. Só que Eugênio achava que ele estava errado. Depois, quando Eugênio se transforma, eles se tornam amigos, né? E no final do livro tem um diálogo muito interessante. Eles têm um diálogo como se os pacientes fossem personagens de livros. Hamlet, Pigmalião. Então, é interessante essa parte que o autor, essa narrativa textual do autor no final do livro. E, então, assim, como a gente pode, né, como a gente acreditando nas pessoas, né, nesses nossos alunos, a gente pode, né, as nossas ações podem impactar para um mundo melhor. Então, que a Olivia esteja presente, né, em todos nós. É um livro que eu aconselho ler nessa época de dias frios, tá? É o que a professora Vanessa falou no início, né? Nesse estresse, né? Nesse momento de crise que a gente teve que se distanciar das pessoas, né? Assim, nesse distanciamento físico das pessoas,
é importante a gente também, assim, diferenciar, né, solidão e solitude. A gente pode estar, né, em casa, que nem eu moro sozinha, eu posso estar só, mas não me sentindo só. A solidão é eu estar só e me sentir só, né, essa dor da solidão. E a solitude não, eu estou só, mas eu tenho a sensação que eu tenho pessoas que nos apoiam, que nos amparam, que estão ali conosco, né? Então, que tenhamos, né, o que a professora falou, a solitude, estar só, mas não se sentir só. Então, é essa, né, a premissa que eu deixo hoje, essa indicação literária de olhar os lírios do campo, que ela até fala, né, que quando tiver você olhar os lírios do campo, e saúde para todos, que a nossa equipe está aqui nessa solitude, amparar, apoiar, estar juntos, e esse é o nosso papel também, a gente vê enquanto educadores, vocês gestores, educadores, né, estar amparando, apoiando todos nós, estarmos juntos para atravessarmos, né, essa crise e nos encontrarmos. Boa formação a todos, obrigada pela atenção, passo a palavra. Que Oi, lindo, Rô. Rô. Obrigada. Rô, como sempre, maravilhosa, com todo carinho, né? Sempre preocupada com cuidar das pessoas. A indicação literária sempre é maravilhosa e me faz sonhar e enxergar tudo que você está falando. Adoro. Muito obrigada, viu, Rô? Bom, então, dando continuidade, depois de um alongamento, né, gostoso, um relaxamento, uma indicação literária tão maravilhosa, nós vamos estudar um pouquinho de matemática, né? Vem a Márcia falando da matemática, que nós precisamos, né, revisar, rememorar, para que a gente possa realmente favorecer a aprendizagem das nossas crianças, né? Bom, todo o nosso estudo, pautado pelo currículo paulista, nós já conhecemos as habilidades consideradas essenciais, que todos já têm o anexo, que nós já estudamos na TPC passada, sobre as habilidades essenciais para o segundo bimestre, né? Então, aqui, lembrando sempre que é o nosso currículo, que foi homologado em 2019 e está sendo implementado agora em 2020, né? Próximo slide, Cléber, por favor. Bom, então nós vamos iniciar a nossa conversa fazendo uma provocação, uma pergunta para vocês. Por que ensinar a probabilidade e estatística para os nossos estudantes desde os anos iniciais? Por que será que nós precisamos trabalhar com as nossas crianças desde que elas chegam para a gente lá no primeiro aninho? A gente recebe no segundo. Mas por que precisamos? Não precisa levantar a mão todo mundo junto, não, hein? Pode ser um de cada vez. Alguém, por favor? Vocês estão me ouvindo? Podem participar, por favor. Sim, Márcia, estamos ouvindo. Ah, tá. Então tá bom. Alguém gostaria de responder para nós? Ou só vai dar uma anotadinha aí no caderno? Não, ninguém vai se manifestar hoje? Então, tudo bem. Vamos anotando aí, então, a gente volta depois. Vamos lá, professor. Por favor. Olha, eu vou dar o meu pitaco, simplesmente para não deixar a senhora no vácuo, tá? Ai, obrigada, Acho professor. que todos nós podemos participar, devemos participar, e não precisamos ter vergonha alguma É de dar verdade. uma ideia que talvez seja equivocada. Bom, eu acredito que se deve ensinar não só a probabilidade e a estatística, mas qualquer outro fundamento da matemática e de qualquer outra disciplina desde os anos iniciais, justamente porque é a base, né? E como a gente tem visto muito nessas últimas formações e até na vivência que a gente tinha dentro da própria escola, né? A cada ano vai aumentando o grau de complexidade, porém a temática é a mesma, né? É claro que se você for falar de probabilidade e estatística lá no ensino médio, você vai usar coeficientes que você não vai usar com a criança.
Mas nos anos iniciais, você vai trabalhar a base disso, o concreto, o manuseio de itens que possam dar a ele a segurança de por que lá no ensino médio chegou-se aquela fórmula ou aquela exponenciação que levou à probabilidade ou ao resultado da estatística, né? E, da mesma maneira, em qualquer outra disciplina. Tudo, para mim, eu entendo que tudo nos anos iniciais é muito voltado para o concreto. Nós somos modelizadores e acabamos levando eles ao modelo de como escrever um conto, de como escrever uma carta de leitor, de como calcular uma probabilidade ou uma estatística, além do que tudo isso existe na nossa vida. A matemática está na nossa vida da hora que abrimos os olhos, quando acordamos, até a hora que vamos dormir, e inclusive durante a noite, porque se a gente não tiver 8 horas de sono, a gente talvez não tenha uma saúde perfeita, né? As pessoas dormem preocupadas em será que eu tenho 8 horas de sono garantidas para a atividade que eu vou começar amanhã? A matemática é tudo na vida de todo mundo. E ensinar isso nos anos iniciais é fundamental, porque não se começa uma casa pelo telhado, se começa pela estrutura da base. E os anos iniciais, para mim, é a base. Passo a palavra. Obrigada, professor. Silvia, levantou a mãozinha. Fui eu, Sim, Márcia, hoje... Professora Vanessa, desculpe. Quer falar, Vanessa, primeiro? Desculpe. Sim, eu só vou complementar a fala do professor Eli. A gente está falando aqui da espiral, né? Como é importante, fundamental, ter essa base que o professor menciona para que todos esses conhecimentos, habilidades, vão evoluindo nessa espiral até chegar no nível de complexidade que se requer nos anos finais e no ensino médio, né? Então, sair do concreto e ir para o abstrato, né? Então, o ensino é espiral. Então, tudo que as crianças estão aprendendo aqui nos anos iniciais, nessa base, ele vai ser explorado e chegar a um nível de complexidade que se requer no nível abstrato, né? Então, a gente está falando de uma espiral, né? Do ensino espiral, que é o que está proposto também no nosso currículo, né? E Então, que é fundamental, né, professor? Obrigada, professora Vanessa. Silvia? Oi, então, talvez, né, me corrijam se eu estiver enganada, mas contextualizando com o momento atual, né, as crianças, elas estão se deparando com o noticiário de uma maneira um pouco mais próxima delas hoje, né, que os noticiários aumentaram mesmo, até o tempo de transmissão na televisão, e às vezes, por exemplo, uma situação do dia a dia delas, o uso de máscaras, né? Essa unidade temática sobre a probabilidade, eu posso estar trabalhando com o meu aluno, com a minha criança lá dos anos iniciais, sobre a probabilidade, se eu uso a máscara, se eu não uso a máscara, qual a probabilidade de eu ficar doente, por exemplo, né? Trazendo isso, contextualizando essa unidade temática para o momento atual. Talvez todas as unidades temáticas a gente precise contextualizar, né, com eles, naquilo que eles estão vivendo no momento, para que aquilo tenha, assim, eles sintam que aquilo ali é útil para eles. É isso. Obrigada, Silvia. Bom, obrigada pelas contribuições. Por favor, Kleber, o próximo slide. Bom, nós já falamos no nosso ATPC passado, nós vamos falar sobre isso, sobre essa pergunta no decorrer da minha explanação, tá bom? Nós falamos dos anos iniciais, da simplicidade temática, né? O número, álgebra, geometria, grandezas e medidas, e hoje nós vamos aprofundar um pouquinho probabilidade estatística, né? Bom, foi dito por vocês, a gente sabe, né, que nos dias de hoje, os conhecimentos de matemática, eles são imprescindíveis para todas as nossas ações, como foi dito pelo professor, no nosso dia a dia, né? E o nosso currículo paulista, como a professora Vanessa
nos acrescentou, ela vai garantindo essa progressão das aprendizagens entre as unidades temáticas dos anos iniciais até o ensino médio. Oi, professora? A sua mão está levantada. Professora Vanessa? Vou baixar aqui, Márcia, desculpa. Sim. Né? Então, ele garante essa complexidade, esse avanço. No nosso currículo paulista, nós temos as 8 competências específicas de matemática. Nós falamos bastante sobre o letramento matemático na nossa TPC passada. Vou ler um trechinho aqui da Base Nacional Curricular Comum, né? Como está definido pela Base Nacional Curricular Comum, que o letramento matemático, como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas, em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Está na página 264 da nossa Base Nacional Curricular Comum. E esse desenvolvimento de competência e habilidade, ela vai se dar ao longo da escolarização. Quando a criança começa a justificar, a resolver o seu problema, vai transformando o seu conhecimento, vai matematizando aquilo que ela foi na oralidade, vai transferindo para a linguagem matemática, que é muito importante, né? Então, quando nós falamos em letramento, a gente tem que lembrar que nós, professores, precisamos ter o conhecimento de como nós vamos nos dirigir às crianças, usando a matemática, a linguagem matemática formal. No caso específico, né, de probabilidade estatística, onde nós vamos ver bastante tabela, gráfico. Então, nós temos que usar os termos corretos, como linha, coluna, esquerda, direita, acima, embaixo. Todos esses termos que vai favorecer o repertório das nossas crianças, né? Lembrando sempre que a resolução de problemas é a nossa estratégia metodológica, que é o ponto de partida, que vai oportunizar também o desenvolvimento do trabalho colaborativo, a interação entre as crianças e a organização do pensamento matemático. Só relembrando aqui sobre as 5 unidades temáticas, número e álgebra, nós falamos bastante em regularidade, em número, do conhecimento do sistema de numeração decimal. Na questão de álgebra, nós falamos bastante, no encontro passado, do desenvolvimento do pensamento geométrico, para que ele possa, né, desenvolver uma forma de pensar, buscar regularidade, criar regras, fazer conjecturas e resolver o seu problema. Em geometria, a gente precisa proporcionar ao aluno a compreensão do mundo que vive, né? Localizar, deslocamento, identificar figuras planas, bidimensional, tridimensional, em grandezas e medidas, né? Se a gente for buscar lá nas antigas civilizações, a necessidade do comércio, do consumo, no uso de medidas não padronizadas, avançando para o sistema de medidas padronizadas, que é o que a gente trabalha bastante com as crianças, né? Salmétro, treina, tudo isso o nosso currículo vai trazendo. Porque as crianças precisam sair dos anos iniciais compreendendo, né, a questão de medição e também pensando numa questão do sistema monetário que aparece em grandezas e medidas, no consumo ético, cuidar do dinheiro, transformar, conhecer outras moedas, né? No caso de probabilidade estatística, que nós vamos falar um pouquinho mais hoje, né? Ela também tem a grande importância, porque a grande parte das informações que vem pela mídia hoje, ela vem em forma de gráfico, tabela, e ler gráfico, tabela, organizar uma tabela, organizar um gráfico, é um conhecimento, é um letramento matemático indispensável nos dias de hoje, né? Então, nós precisamos favorecer que os nossos alunos desenvolvam esses conhecimentos e consigam fazer essa leitura, né? Quer dizer, estar alfabetizado, saber interpretar dados apresentados de maneira organizada, construir representações, formular problemas.
é uma característica da vida contemporânea, né? Nós não podemos deixar. Por isso que a gente tem que trabalhar com as crianças desde os anos iniciais, como bem vocês colocaram em todas as situações, né? Contextualizar, questão das aprendizagens, né? Então, nosso currículo lá atrás, como que a gente deve apresentar essas atividades de probabilidade? A gente inicia com as crianças trabalhando com a data de nascimento, aniversário, propondo lista, criando lista em ordem alfabética. Depois dessas listas construídas, a gente analisa a questão da ordem alfabética na leitura para alfabetizar, mas também vamos analisando esses dados, né? Quantos meninos tem na sala, quantas meninas, altura, preferências, como gosto por time de futebol, fruta, comida, todas essas informações que são bem próximas, né? Na questão da organização desses dados e tabelas. E com relação à estatística, nós precisamos ajudá-los a organizar, né, a coletar essas informações. Por quê? Em algumas situações da matemática mais aprofundada, lá no ensino médio, como vocês falaram, eles vão estudar análise combinatória, arranjo, que nada mais, traduzindo a matemática, são formas de agrupamento em matemática, né? A combinação é quando o agrupamento, ele não importa a ordem das letras, das pessoas, para ter um agrupamento. Já no arranjo, já vai importar a ordem desses elementos para arranjar de forma diferente, mas esse conteúdo, os alunos vão aprender lá no ensino médio, né? Com a relação com a probabilidade, a principal finalidade é de que o aluno compreenda que grande parte dos acontecimentos da natureza, eles são aleatórios. E é possível identificar qualquer resultado desses acontecimentos, né? Então, a gente precisa garantir que a gente discuta com os nossos alunos, né? Estimulando, fazendo pergunta, estabelecendo relações entre os dados, construir justificativa para que ele fique repertoriado, né? Porque ao final do ensino médio, as crianças precisam estar repertoriadas para produzir um texto dissertativo, argumentativo. E a gente vai construindo isso ao longo de todo a trajetória dele nos anos iniciais, desde os anos iniciais até o ensino médio, né? Por favor, Kleber, o próximo slide. Se alguém quiser fazer alguma consideração, tá? Fique à vontade. Bom, eu trouxe aqui agora um gráfico, né? Que é o mais comum, né? Um gráfico de coluna, para a gente dar uma olhadinha. Então, quando a gente trabalha com as crianças, aparece bastante no nosso material, leitura de gráficos, de tabela de entrada simples, de dupla entrada. Em alguns momentos, a gente precisa favorecer que elas construam essas tabelas, né? Coletando os dados, que no nosso material ele traz bastante organização das tabelas que já estão totalmente desenhadas. A construção, a gente precisa favorecer quando a gente vai colocando uma lição, uma atividade para fazer para casa, ou mesmo à distância, agora na atividade remota. Tá? Aí eu trouxe aqui um gráfico para a gente poder analisar um pouquinho, né? Bom, quando a gente apresenta um gráfico que a gente está estudando, a gente faz a leitura do título, né? O título, qual é o título? Alguém gostaria de ler para mim? Do que se refere esse gráfico? O título, os maiores sistemas de transporte do Brasil, passageiro por dia. Então, aqui nós temos, né, no eixo Y das abscissas e no eixo da ordenada, o nome das cidades, né, das grandes capitais. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Recife. Embaixo nós temos a legenda, em verde, ônibus, e azul, trilhos. O que será que significam trilhos? Alguém gostaria de dizer para nós? Transportes de via férrea. Isso, trens, metrôs nas grandes cidades, né? Então, esse aqueles ultraleves também, né? Aqueles
Isso, sobre trilho, leve monotrilho, sobre né? trilhos. O VLT, né? Isso. Então, olha só quanta informação que a gente pode favorecer na leitura, né? Porque um gráfico, como discurso, é um tipo de texto que traz as informações e a gente precisa ir desvendando. Nós vamos ter as informações que estão explícitas, né? Como o número de habitantes que está colocado, embaixo as cidades, e nós podemos olhar e fazer as seguintes perguntas. Do que se trata esse gráfico? Sobre pessoas que usam os transportes por dia, em relação às grandes capitais, em ônibus e trilhos. Nós estamos lendo um texto com todas essas informações. Então, eu posso fazer perguntas que são explícitas. Qual a cidade que tem o maior número de passageiros por dia? Alguém pode responder para mim? São Paulo. Em questão de ônibus. São Paulo. São Paulo. Qual a capital que tem o menor número de transportes em trilho? Brasília. Brasília. Podemos fazer todas essas leituras. Essas informações são o quê? Explícitas. Basta olhar e verificar um dado. Agora, podemos saber a diferença do número de passageiros dias entre São Paulo e Curitiba quanto a trilhos? Podemos ou não podemos? Não dá para calcular porque não tem a informação trilhos de Curitiba. Na verdade, a informação trilhos de Curitiba seria zero, então a diferença é o total de São Paulo mesmo. Isso mesmo. Se não tem número relacionado a trilhos de Curitiba, o que significa isso, será? Que Curitiba não tem transporte sobre trilhos dentro da cidade. Ela tem o transporte que leva para outros lugares, na rua ferroviária. Se você faz o transporte, você viaja, vai lá para Morretes, todo aquele passeio, porém, dentro da cidade, os passageiros não fazem de um bairro para o outro, né? Então, olha só quantas informações que a gente pode ir aprender nessa leitura desse gráfico. E é bem interessante, a gente precisa favorecer com as crianças, né? E o nosso material traz, na sequência didáticas, leitura de tabela, leitura de gráfico, não só de coluna, como de barras. Lá para o quinto ano já aparece o gráfico com linhas, né, professor? O gráfico de linhas. Oi. Desculpa, Márcia. Dá para trabalhar a probabilidade estatística dentro dele também. Sim, com certeza, professor. Podendo fazer previsões do tipo qual a probabilidade de Rio de Janeiro atingir o mesmo número atender o mesmo número de passageiros que São Paulo na questão dos ônibus, por exemplo. Com certeza. Matemática é bom porque dá para inventar o que você quiser, né? O que o senhor está falando, professor, a gente está fazendo uma leitura assim bem rápida, mas depois vocês podem retomar, é o que eu trago no próximo slide, que Francis Curcio, ele traz para a gente nos seus estudos, que ele diz que quando a gente faz, né, ele caracteriza o gráfico como um texto, né? E ele classifica, né, esse texto, esse gráfico, que tem uma estruturação, ele tem um conteúdo, tem uma forma de se apresentar, e ele organiza esses dados e favorece, influencia a habilidade de compreender a matemática e fazer todas essas considerações, algumas que eu fiz, algumas que o senhor fez, e outras que nós fomos pensando, os professores puderam pensando e não se manifestaram, sobre isso. Então, ele traz que essa leitura desse texto, ele vai favorecer a leitura dos dados, o que está explícito, como eu perguntei. Qual a capital que mais número de passageiros de ônibus? Né? O menor. Né? Olhamos lá, Curitiba não tinha. Né? Podemos fazer comparação entre os dados, já requer uma interpretação, e integra esses dados. Né?
Então, a gente já precisa fazer uma operação para a gente ver qual a diferença do número de passageiros entre São Paulo e Curitiba, ou São Paulo e Brasília, em ônibus ou monotrilho, tudo vai depender da leitura, né? E outra habilidade, né, que é a leitura além dos dados, porque o leitor ele vai realizar fazendo previsões, vai inferir, vai extrair de algum esquema, de algum extrato que ele já conhece. Então, essa inferência vai se basear o quê? Em conhecimento dele de mundo, do que ele já sabe, do que ele pode inferir e ele pode trazer quando ele realiza uma leitura desses dados, né? Então, a gente precisa considerar sempre favorecer com que as crianças reflitam, né? Fazendo perguntas, proporcionando a interação do conhecimento, porque todos podem ter o seu conhecimento e favorecer que todos avancem na aprendizagem. A leitura desse tipo de texto, como o curso classifica, vai favorecer essa compreensão e a leitura de tabela, de gráfico, de infográfico, de outras formas, ela está onde? A gente pega as nossas questões lá do Enem, ela não vai aparecer só em matemática, ela aparece em todos os componentes curriculares, né? Para interpretar e saber o que está dentro, né? Então, é a leitura dos dados, a leitura entre os dados e a leitura além dos dados que a gente vai favorecendo conforme o nosso currículo vai avançando e com as nossas crianças nós também podemos fazer, tá bom? Bom, aí segue as habilidades prioritárias que o Kleber pode passando para a gente, que nós já conhecemos. A gente tem elas aqui nos slides, porque a gente não pode esquecer delas. Pode passar, Kleber, por favor. Pode passar. E a gente vai lá para os próximos slides, que aqui eu só tenho os slides com as habilidades essenciais. Pode passar, Kleber. Vamos lá para a probabilidade estatística, por favor. Isso. Bom, aí eu trouxe aqui, eu fiz o recorte das habilidades do segundo trimestre. Pode passar o próximo slide, claro. As habilidades em probabilidade estatística, do primeiro ao quinto ano. Então, nós temos uma habilidade no primeiro, duas no segundo, uma no terceiro, uma no quarto e uma no quinto. E nós precisamos garantir que essas habilidades, né, a gente favoreça que as crianças desenvolvam, mesmo com as atividades remotas, né? Aí, o que eu trouxe aqui para a gente nos próximos slides que o Kleber pode passar, por favor? Nós fomos no material, né, de educação matemática, fomos buscar dentro da sequência de atividades, uma atividade que vai contemplar a habilidade do primeiro ano. Então, nós temos aqui a do primeiro ano, trouxe a atividade 6.1, pode passar, Kleber, essa é a material do professor. Na sequência, nós temos a atividade da criança, olha só, coleta de dados, né, que ela vai verificar a preferência pela merenda e vai anotar os resultados. O que eu falei, as nossas tabelas, elas já vêm organizadas, mas em situações remotas, ou em sala de aula, a gente pode organizar a sequência didática, uma atividade que a criança possa construir essa tabela, porque ela vai usar a régua, ela vai medir, olha quantas habilidades que a gente pode favorecer. E a criança lá em casa pode ter a ajuda dos pais, né? E vai avançando até o uso desses instrumentos padronizados. Então, eu trouxe aqui a atividade da sequência 6, a 6.1, que vai contemplar a habilidade do primeiro ano, né? De probabilidade estatística, tá? Trouxe aqui, porque agora nós estamos com Aprender Sempre, volume 2. Ele não veio impresso, mas eu já enviei o PDF no grupo. E a gente pode fazer uso dessas atividades, né? Justamente para favorecer. No caso aqui, nós estamos falando de probabilidade estatística. Então, no primeiro ano, que pode ser usada em todos os anos, dependendo da necessidade, né? E também é a leitura de dados de uma tabela, né? Vai trabalhar com tabela simples, né?
Então, a gente precisa garantir que as crianças tenham contato com isso, tá bom? No segundo ano, também trouxe aqui a sequência de atividade do segundo ano, também a sequência 6. Recordei aqui o material do professor, que vai explicitar a situação de aprendizagem, né? O material do segundo ano, no volume 1. Também leitura de tabela, que já é uma de dupla entrada, né? Organizar uma tabela de dupla entrada, nós não temos atividade no material, mas a gente pode favorecer. Como? Organizando uma pesquisa, depois organizando esses dados e construindo uma tabela, porque é uma habilidade que a gente precisa também desenvolver com as crianças, né? E a gente, em algumas situações, também precisa aprender, porque para a gente ensinar, a gente precisa estudar, precisa saber, né? Então, a gente precisa fazer isso também. No slide seguinte, eu trouxe aqui, referente à habilidade do segundo ano, também é leitura de um quadro, né, que traz aqui as questões de ordem crescente de números, onde ele vai o quê? Substituir, onde tem os ícones aqui de sarampo, de gripe, de poliomielite, para verificar qual é o número que vai completar. Porém, ele está o quê? Fazendo leitura de uma tabela. Tem a linha, né, na vertical, a coluna na vertical, a linha na horizontal, que a gente precisa favorecer que as crianças desenvolvam, tá bom? A linguagem matemática é fundamental. Terceiro ano também, fizemos o recorte da sequência didática, deixa eu ver qual é o número, está na página 100 e 101 do nosso material. A sequência 9, que é resolver situações e problemas, né? Cujos dados estão apresentados numa tabela, né? Uma tabela de dupla entrada e um gráfico de colunas. Então, é que ele tem que analisar os dados, ele vai localizar uma informação explícita, ele vai fazer inferência, vai trabalhar, vai comparar os dados, já vai resolver algumas situações onde ele precisa somar, subtrair, multiplicar em alguns casos, né? Para que ele compreenda a leitura entre esses dados, como a gente falou, como o curso define. Fomos lá no material do Aprender Sempre, do terceiro ano, que também traz, olha só, leitura de gráficos e tabelas, favorecendo para que ele leia os dados, leia entre os dados e resolva a situação, o problema, tá? O quarto ano, por favor, Cláudia. Quarto ano fizemos o mesmo movimento, que é a sequência 9, que está na página 92 e 93, do professor. Por favor, Kleber. Também trazemos aqui, olha só, a leitura de tabelas e gráficos, a resolução de problemas, tá? Onde ele também vai fazer a leitura de informações explícitas, implícitas, leitura entre os dados, né? Em alguns casos, além dos dados, né? E a gente precisa favorecer. Aí vamos para o material Aprender Sempre. Isso. Olha só, trazemos aqui a sequência número 6, né? Também leitura de uma tabela, né? Leitura de gráfico, de tabela, onde ele vai resolver as situações, problemas que são propostas. Então, leitura dos dados, organizando esses dados e vendo a melhor maneira para resolver essa situação. No quinto ano, ele já vai trazer a habilidade que é... Só um minutinho aqui. Tá. Que é a habilidade de apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Quando a gente fala em experimento aleatório, nós estamos falando, né, na questão das probabilidades, né, que os eventos podem acontecer. Buscando no nosso material do ensino de matemática, nós trouxemos
a sequência didática número 9, da página 99, que traz essa situação de observar os eventos que podem acontecer, né? Como aqui nós temos a figura dividida em 6 partes, ele também traz a questão de usar o dado, né? De jogar o dado, a probabilidade de sair o 4 ou 5, ou a situação de quando nós jogamos uma moeda, a probabilidade de cair cara e coroa, qual é? Metade de um, metade de outro. Pede-se para fazer repetidamente os eventos para verificar qual a frequência de cair cara ou de coroa, para que ele compreenda essa situação. No material nele escrever, a gente tem atividade que contempla. No Aprender Sempre, ele traz bastante atividade, né? Que eu anotei aqui, que ele traz a resolução de problema, leitura de gráfico e tabela. Porém, essa questão, né, da leitura de dados aleatórios em combinação, ele não trouxe. Então, por isso que no Aprender Sempre, eu estou fazendo esse parênteses. Olhei várias vezes, não achei, né? Mas o material de matemática que as crianças estão em casa contempla. Então, nós precisamos buscar esses materiais, né? Para que nos nossos roteiros a gente garanta que as crianças tenham acesso a esse conhecimento. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Todo mundo tão quietinho hoje. Bom, então... Dá licença, Márcia. Oi, professor. Pergunta eu não vou fazer, não, mas eu estava dando uma olhada aqui no material do Aprender Sempre, volume 2 do 5º ano. Está bastante rico, viu? Tem uma coisa bem gostosa. Muito bacana. Acredito que os outros anos também tenham. Estão, professor, estão muito bacana, que ele traz muita atividade de multiplicação. O 4º e o 5º ano estão bem parecidos nas habilidades que vieram. Contempla a malha quadriculada, contempla... Ele traz a história, né? História das populações, né? No 5º ano, né, professor? É, isso aí. Aí tem da população... Já começa no 4º com a população indígena, né? Isso mesmo, população indígena, e continua com as populações. Então, eles estão bem ricos. Bastante leitura, material bem interessante muito mesmo. Bacana mesmo. Então, eu sei que ele não foi impresso para as crianças, mas a gente pode favorecer, né, organizando os roteiros, enviando da forma que vocês já estão fazendo, né, pelo WhatsApp, algumas impressas, né? Por exemplo... Dá para criar atividade no Google Classroom, copiando as imagens. Com certeza, professor. Mas fica bem tranquilo para os alunos. Com certeza. Quem usa caderno? Pois é, né? A revolução. Precisamos aprender, né? Todos juntos. Então, assim, a gente não tem tanto tempo para esmiuçar, mas eu fiz o mesmo movimento que nós fizemos na unidade temática em álgebra, pontuando as habilidades, buscando no material as atividades dentro da sequência, né? Porque não dá tempo de estudar todas, mas colocando luz nessas habilidades que são essenciais e que a gente precisa garantir que as nossas crianças tenham acesso, né? Porque logo as nossas crianças farão a avaliação da aprendizagem em processo, e a gente vai conversar isso no TPC da unidade escolar, tá bom? Bom, então, dando sequência, o próximo slide, a gente só trouxe aqui como informação a grade, né, o cronograma de ATPC até 31 de julho. Então, ele segue, assim, a mesma rotina da semana. A semana de 13 a 17, a unidade escolar tem a TPC da unidade escolar, na jornada básica, uma pela unidade, uma pela EFAP. E 2 do EMAI pela EFAP. Na semana de 20 a 24 de julho, então, teremos a TPC da jornada básica, uma pela unidade escolar, uma pela diretoria, e do EMAI também, uma pela unidade escolar e uma pela EFAP. Na semana de 27 a 31, 2 ATPCs pela escola,
e 2 ATPCs, como a sexta-feira de hoje, pela diretoria de ensino. No próximo slide, a gente trouxe assim, os horários, relembrando os horários da apresentação dos ATPCs, sempre no início às 8 horas e com reprise ao longo do dia. Para nós, os professores dos anos iniciais, sempre à tarde, às 15 horas, né? Eu trouxe hoje o tratamento da informação, porque olhando pelo cronograma, grandezas e medidas, está proposto pela TPC da EFAP, se não me engano, no dia 17, se eu não estiver enganada, tá bom? Agradeço, e agora eu passo a palavra para o nosso PCNP de Tecnologia, o Kleber, que vai nos orientar sobre o Classroom, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigado, professora Márcia, professores também pela Silvia, também os professores pela participação, professor Elias sempre atento a tudo, né? Sempre apoiando a gente aí, acompanhando efetivamente as ATPCs, muito bom, né? Muito obrigado por todas aí. A gente vai fazermos aqui, visto que o grupo hoje está um pouco pequeno, né? Devido que é especificamente matemática, então poderemos hoje aqui fazer um breve resumo, né? Uma participação para mostrar para os professores que já estão aqui presentes como podemos usar, né? O professor acabou de mencionar também dessa ferramenta do Google Classroom, né? Para a gente poder auxiliar nas nossas aulas, ajudar na aprendizagem dos alunos, uma ferramenta muito boa, muito fácil de se usar, mas assim, sempre, no começo sempre é meio difícil, um pouco complicado, a gente acaba tendo algumas dificuldades, mas é aquela história, depois que aprendeu, depois que começou a manusear, com certeza não vai querer parar mais, porque ela pode auxiliar os professores em muitas áreas nas atividades. Eu vou descompartilhar essa tela que está aqui, que eu vou compartilhar minha área de trabalho, porque é interessante, mais do que eu mostrar um slide aqui do Classroom, é interessante a gente mostrar o passo a passo, né? Como podemos acessar, se algum professor tem dúvidas, eu continuo batendo nesse ponto, podem me procurar, podem tirar as dúvidas, que eu estou à disposição. Vou descompartilhar aqui só um momentinho, peço licença aos professores, né? Vamos compartilhar a minha área de trabalho, só um momentinho. Então, acredito que os professores estejam vendo a minha área de trabalho, né? Então, nós temos... eu gostaria de, primeiramente... Eu gostaria de, primeiramente, se algum professor tem dúvida de como acessar o Classroom, lembrando que o Classroom nós temos acesso a ele pelo Gmail da Google. Então, lembrando que os professores, pela Secretaria Digital, eles já têm 2 e-mails criados pela Seduc, né? Que tanto da Microsoft como da Gmail. Então, vou colocar aqui para os professores como você descobrir, por exemplo, o seu e-mail institucional. Se você entrar na Secretaria Digital, você vai ter acesso a essa página que os professores com certeza já usam, né? Então, você vai colocar seu RG, como de costume, que é o seu nome de usuário, e depois você vai colocar a sua senha que você tem na secretaria. Depois que você tem acesso, você vai colocar o seu login como professor, no meu caso aqui eu estou como PCNP, então você está dentro da Secretaria Digital. Essa é a página inicial que vocês têm, que é uma novidade que a Seduc está disponibilizando para os professores para tirarem dúvidas sobre o currículo, sobre o diário de classe online, sobre o centro de mídias, né? Muitas informações já está direto aqui para os professores. Mas voltando ao e-mail institucional, se vocês perceberem institucional, se vocês perceberem na aba direita do computador de vocês, nós temos aqui 2 e-mails, né? Estou passando o mouse. Esse e-mail é o meu e-mail institucional criado pela Seduc via Microsoft. Está aqui o meu e-mail. E esse aqui, que vocês vão usar, que é o institucional via Google, que é o Prof, né? Tem essa diferença. O da Microsoft é professor, o da Google é o Prof, né?
Também da Microsoft tem o da EducaCal direto, né? Muitos não têm, então, alguns não têm o professor, mas o e-mail que vocês vão ter acesso ao Classroom é com esse e-mail institucional para poder criar também. Então, vamos sair, depois que você descobrir o seu e-mail institucional. Oi? Weber, eu ia pedir para você não sair, tinha uma outra informação importante para mostrar ali. Você tem como voltar? Só se for agora. Por favor. Eu não vou conseguir compartilhar minha tela, mas você consegue compartilhar a sua. Ali nos quadradinhos azuis, tá vendo? Da direita para a esquerda, você tem a opção sair, alterar senha, perfil, dúvidas, e o último é meu e-mail. Eita, desculpa. Cliquei sem querer. Você já tem as senhas salvas aí, é só clicar em cima. Ih, fechei. Eu é que peço desculpas por Imagina. pedir para você voltar aí. Pois então, meus e-mails aqui. Então, isso, clica aí para você ver. Isso, aparece. Aí aparece, veja só, nós temos 2 e-mails Google, um de servidor e um de professor. E temos 2 e-mails Microsoft, um de servidor e um de professor. Então, na verdade, a Seduc nos deu 4 e-mails. Nós podemos usar qualquer um dos 2 para o Classroom, mas o preferencial é o de professor, para poder o aluno também ingressar nessa turma automaticamente pela sincronização que a Seduc está fazendo. Sincronização é feita pelo segundo, né? Isso É mesmo. o segundo, é pelo professor. Esse aqui, isso mesmo. Então... Só para ficar essa dica aí, para os professores poderem consultar os seus e-mails todos aí, está tudo aí na Seduc agora. É só 4 e-mails para poder gerenciar, né, Eli? Não, mas na verdade, sabe qual que é a vantagem disso? Espaço na nuvem para salvar atividades e salvar arquivo. Quando um tiver cheio, você salva no outro. É isso mesmo. O que é que eu faço? Eu vou descompartilhar, vou sair aqui. O que é que eu faço? Eu tenho minha área de trabalho, eu já deixo tudo salvo aqui, né? Ó, os e-mails adicionados, os e-mails do Gmail, o meu, os 2 da Microsoft, tá tudo já salvo aqui, então eu só clico e já entro direto nos e-mails, né? Já fica mais fácil do que ficar aí todo dia você acompanha. Bem lembrado. Obrigado, professor Eli. De nada. Então, descobrimos nossos e-mails institucionais. Voltando à minha tela, desculpe, descompartilhei sem querer. Enquanto você volta à tela, Kleber, eu vou dar uma outra dica também. Da mesma forma como nós descobrimos o nosso e-mail institucional, é a mesma maneira para o aluno descobrir o e-mail institucional dele. Ele tem que fazer o primeiro acesso na SED, na Secretaria Escolar Digital, como aluno, para ativar esses e-mails dele. Ele vai ter só 2, ele tem o aluno Microsoft e o aluno Google. A partir do momento que ele ativar o e-mail de aluno dele, na próxima sincronização da Seduc já vai entrar ele dentro da classe, a gente não precisa incluir. Podemos incluir manualmente, como todo mundo está falando lá nos slides que o Marcos da Seduc está divulgando. Isso. Mas automaticamente vai incluir lá. Isso, a sincronização é feita automaticamente, isso mesmo. Obrigado, professor Eli. Muito bom compartilhar essas informações. Eu sei que você usa diariamente o Classroom, né, com os alunos, isso é elogiável, né? É muito bom ver como facilita. E o objetivo aqui é isso mesmo, incentivar os professores a usarem com os alunos, aqueles que podem, né, aqueles que conseguem usar, esse que é o ponto, né? Uma ferramenta para poder auxiliar os professores nesse sentido. Lembrando, professores, que da última TPC, nós tínhamos aqui compartilhado com vocês, depois quando nós criamos o Google em Sala de Aula, né, o Classroom. Então, lembrando aqui, só compartilhando com vocês, a turma dos anos iniciais está formada. Semana passada foi passado um link para os professores, né, sobre como poder acessar como aluno essa sala de aula dos anos iniciais. Eu até coloquei hoje no início da TPC o link no chat, né, vocês podem copiar, e eu vi que o professor ele já está participando, né, ainda não colocamos atividades,
porque seria interessante, quanto mais professores participarem, melhor, né? Por isso que, até, professor, nós tínhamos comentado que íamos pôr uma atividade, mas não colocamos com isso por causa desse problema que está tendo dos professores poderem participar, ingressarem nessa turma. Então, o link está aqui, está também no chat, eu coloquei lá no comecinho da TPC, está marcado. E lembrando, professores, eu estava até conversando com a equipe dos anos iniciais ontem sobre colocar uma atividade, como vocês podem iniciar usando essa ferramenta Classroom, colocando uma atividade com seus alunos. Uma atividade, por exemplo, nós estávamos lembrando que essa página que nós estamos é um mural da sua turma, né? Que você cria, ela é formada automaticamente aqui, mas você pode colocar uma imagem que você deseja, vai criando as suas turmas. Sobre as atividades, nós temos aqui uma atividade que está em rascunho, que foi aberta ontem para poder passar para os professores hoje. Então, eu vou compartilhar com vocês essa atividade que colocamos ontem aqui, para vocês poderem compartilhar. Mas o interessante, como eu mencionei, quanto mais gente participar e quanto mais professores participarem, melhor vai ser a gente poder compartilhar esse trabalho, essa ferramenta com todos. Então, clicando na nossa ferramenta Classroom sobre a atividade que foi criada, criamos uma atividade sobre o currículo, né? Então, você tem aqui a opção, voltando aqui, lembrando que você cria uma atividade aqui, atividade, essa que eu estou criando agora é sobre uma atividade, essa daqui que eu estou criando. Você pode criar uma atividade com teste. O que é uma atividade com teste? É uma atividade que o Classroom cria automaticamente um formulário para você poder compartilhar com seus alunos. Como vou entrar aqui, ó, cria atividade com teste, ele cria um formulário automaticamente com seus alunos. Você coloca aqui a turma, né, o nome da atividade, por exemplo, matemática. Opa. Posso dar mais uma contribuição? Por favor. E quando ele cria isso automaticamente, o professor, ao fazer as perguntas através do formulário que foi criado, não pode esquecer de maneira nenhuma de atribuir os pontos para cada pergunta. O Google não faz isso automaticamente, ele cria o formulário automaticamente. Mas sou eu, professor, e devo definir o peso daquela pergunta. Então, eu posso fazer uma pergunta para o meu aluno e dizer que vale 2 pontos, 5 pontos, 1 ponto. Ali no próprio formulário, depois, se você puder mostrar embaixo, Kleber, tem a opção de como fazer isso. Isso, você pode... Isso mesmo, você pode escolher o tipo de atividade que você quer, se é de múltipla escolha, se é uma atividade curta, com uma resposta curta, por exemplo, você faz uma pergunta bem simples, que ele tem que responder como um texto, ele responde aqui. Se for múltipla escolha, você pode colocar as opções, lembrando que você pode adicionar uma imagem, né, diretamente do seu computador, dos seus arquivos que você tem guardado. Você pode colocar vídeos, né, para os alunos adicionar aqui, por exemplo, imagem. Você pode adicionar um vídeo do YouTube, talvez que seja a explicação da atividade, se essa pergunta vai ser obrigatória ou não, e por aí você vai, como o professor mencionou, atribuir uma nota, né? Você pode subir o link da videoaula do CMFT, você pode incluir a própria videoaula, dá para fazer tudo isso aí. Isso mesmo. Por exemplo, aqui nessa atividade, que está formada aqui, do rascunho, por exemplo, vamos editar ela. Temos aqui, você pode adicionar, colocamos sobre o currículo paulista, podemos afirmar que você coloca as instruções aqui, os alunos, o que você quer que ele faça, que eles façam nessa atividade, como responder. Você pode adicionar, como o professor mencionou aqui, um arquivo que você tenha guardado no Drive, o link de um vídeo, de um arquivo, um vídeo diretamente do YouTube, anexar arquivos no computador de vocês. Vocês podem
dentro dessa atividade, você quer fazer uma apresentação, apresentar um material com apresentações, por exemplo, de planilhas, ó, foi criado automaticamente aqui. Então, essa ferramenta, ela é espetacular. Podem também criar desenhos, planilhas, como estão falando em matemática, estatísticas, é criado tudo automaticamente. Lembrando a atribuição nessa atividade. Opa, desculpe, saí aqui. Lembrando aqui, a planilha foi criada e vocês vão recebendo as respostas automaticamente dos alunos. Por exemplo, aqui nessa atividade, deixa eu fechar isso aqui. Você coloca aqui, por exemplo, eu só tenho um aluno, mas, por exemplo, se você tiver aqui, os anos iniciais, se tiver mais de uma turma, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, você pode fazer uma atividade, escolher a turma, escolher a pontuação, se vai valer nota, qual a nota que vai valer essa atividade. Lembrando que vocês podem colocar a data de entrega, né, da atividade. Aqui o importantíssimo criar um tópico para essa atividade, né, para os alunos estarem cientes do que significa. E aqui vocês podem programar, perguntar e programar a atividade, podem salvar se não quiser mandar agora para o aluno. Então são várias opções que vocês têm como sugestão para usar com essa ferramenta o Classroom. Mas o que é interessante é que podemos iniciar com uma atividade mais simples, né? Você pode mencionar aqui, colocar um arquivo que você tenha no seu computador, colocar a descrição, ó, os alunos, por favor, leiam esse texto, você vai anexar o texto, coloque a descrição aqui, né? Qual o título da atividade, tudo que você quer. Eu quero que você leia um texto, leia o texto que está em anexo e coloque e faça um resumo dessa atividade, um exemplo, né? Você pode adicionar o que você quiser, como mencionamos aqui. Pega arrastado do seu drive, você pode pegar vídeos, colocar um vídeo, pode, como eu estou mostrando aqui para vocês, pode ir diretamente nas suas áreas de trabalho, tudo que vocês têm guardado, ou diretamente um vídeo do YouTube também, para eles poderem assistir e compartilhar. Mas o objetivo é esse. Então, gostaríamos, assim, de incentivar os professores que estão presentes hoje, né, a anotarem... Brincar. Oi? A brincar. Brincar com o Google Isso. Classroom. Entra lá, fuça, se diverte, que você vai aprender a mexer nele de uma forma muito fácil e não vai estragar nada. Não vai. E uma coisa importante, Kleber, quando você falou ali da data, né, que você pode prever uma data de entrega para que o aluno faça a entrega, só tomar cuidado com isso, porque a partir do momento que você habilita aquela data, vamos supor, eu quero que entregue até segunda-feira agora, dia 13, é isso? Segunda-feira, dia 13. Aí você vai marcar um horário lá. Chegou aquele horário, o formulário do Google é fechado para respostas. O aluno não consegue mais responder. Então, só tomar cuidado com isso, porque às vezes tem uns aluninhos atrasadinhos que precisam de mais tempo. É verdade. Aí você tem que entrar lá e abrir o formulário novamente, porque senão ele não vai mais conseguir responder. Aliás, nem ele, nem ninguém. Isso. Coloca lá, dia 13, aí automaticamente 23 horas e 59 minutos. A cada deu 000 do outro dia, não aceita mais. Vai aparecer uma mensagem de que esse formulário não está mais aceitando respostas. Aí o professor pode entrar na configuração e mudar isso. Mas eu, por política, acabei não usando essa questão de data, porque assim, eu tenho aluno que faz hoje, eu tenho aluno que faz daqui 5 dias, todos estão fazendo, mas cada um no seu tempo, cada um no seu limite, né? Tendo essa flexibilidade desse problema da atividade à distância também, né? Então, acaba tendo um pouquinho esse ponto de poder ajudar os alunos, então cobrar eles, assim, nessa ferramenta, assim, cobrar, assim, com essa questão da data, né? Então... É que eu tenho aluno, Kleber, que só tem acesso ao equipamento, ao celular do pai, no final de semana, quando o pai está em casa. Então, eu mando a atividade da semana, ele vai fazer tudo no sábado e no domingo.
Isso mesmo. Lembrando que depois, a gente espera que isso tudo acabe logo, essa questão da pandemia, essa ferramenta pode continuar sendo utilizada com certeza. Aí podemos sim, porque ele pode até usar o sinal da escola, o Wi-Fi da escola para poder, mas essa ferramenta, ela é muito prática, né? Como o professor mencionou, tem que brincar, tem que usar, tem que fazer testes. É Vai muito brincando. boa. Que nem eu gostaria até de compartilhar com os professores, que nem estávamos falando aqui, né, professor Eli, sobre o formulário, né? Quando você cria um formulário, que foi criado lá automaticamente. E o formulário, quando você cria esse formulário, atribui uma nota, ele te dá estatística, ele te dá probabilidade, que a gente está falando da matemática aqui, sobre matemática hoje. Por exemplo, foi criado um formulário, um exemplo aqui que eu estou compartilhando com vocês, para uma escola sobre um determinado, uma pesquisa sobre um curso, né? Olha que interessante, o formulário, você pode pôr a imagem, tudo, lá pode fazer a mesma coisa lá, e aqui automaticamente você sabe quantos alunos estão participando, ó, ele te dá estatística, gostaria de realizar, por exemplo, o ensino médio junto ao curso técnico, quantos alunos participaram, a resposta sim ou não de cada um, os cursos escolhidos, eles podem escolher, aí fica a questão da quantos estão escolhendo, aí você pode colocar lá na questão das respostas, qual resposta está certa, qual resposta está errada, aí você vai ficar sabendo dos seus alunos, da sua turma, quais, assim, quantos estão acertando mais, quantos a probabilidade de acertos e de erros. Lembrando que quando você cria o formulário, você pode também gerar uma planilha de Excel para saber os alunos quem são, quando ele participou, qual a pergunta, a resposta que ele colocou, né? Então, é uma ferramenta assim que você, começando a usar, com certeza vai ser muito boa, viu? Uma ferramenta espetacular. Isso aqui é o formulário, né? Mas tem as outras atividades. Oi? Vou pedir licença de novo. Tudo isso que a gente está fazendo hoje em dia, assinando ponto, preenchendo o temário da diretoria, respondendo pelo Bitly no ATPC, tudo nada mais é do que um formulário Google. Isso mesmo. Tá? Então, nós já usamos tudo isso. A gente só precisa aprender, brincar de fazer perguntas e aprender. Eu, esse ano, quando eu iniciei com os meus alunos a atividade pelo Google Classroom, a primeira atividade que eu mandei para eles tinha 3 perguntas. Você tem acesso à internet, você conseguiu fazer essa atividade sem dificuldade e você conversou com o seu professor para ver se ele recebeu as suas respostas. Simplesmente isso. E mandei esse teste. Então, aí foi começando a brincadeira, né, de transformar isso até numa lição bem mais complexa, como eu tenho lá estatísticas de probabilidade do coronavírus no Brasil, uma reportagem que foi publicada e eu utilizei numa atividade. Vale a pena brincar, fuçar, ler, clicar nos botãozinhos todos aí para ver o que acontece. E quando você terminar de criar a sua atividade, do lado direito, lá em cima, tem o desenho de um olhinho, não sei se o Kleber consegue mostrar aí na tela, e esse olho vai fazer com que você enxergue o formulário da mesma forma como o aluno vai enxergar na hora que você enviar para ele. É aqui, assim, ó. Com a resposta. É assim, o olhinho esse aqui, ó. Só um momentinho aqui, ó. Aí, ó lá. Clicou no olhinho, ó. O aluno vai enxergar desse assim, jeito, tá, isso mesmo. Essa é a resposta do aluno. E lá embaixo, Cleber, tem o botãozinho enviar, ó. E é para o aluno enviar a resposta. Na hora que o aluno clicou aí, chega para nós, imediatamente. Você pega aqui, eu vou colocar o nome, sim, aí vou para a próxima. Aí tá aqui as perguntas, ele escolhe. Tá aqui, aí ele enviar. Enviou, você já recebeu. Se você e se você tem a pergunta como obrigatória ou não. Isso. Atribui a nota, como você mencionou, né? E se você tiver com o celular, já o seu Gmail ativo, tudo no seu celular, você pode acompanhar ali pelo celular. Diretamente pelo celular quem está participando, quem não está. Né? Muito boa essa ferramenta. É interessante, né, professores,
que, por exemplo, vamos criar uma atividade bem simples. Eu quero, por exemplo, compartilhar um vídeo com os alunos e você pode baixar o vídeo ou no seu computador, né, salvo na sua área de trabalho, numa pasta, ou você pode diretamente pegar o link do YouTube de tal vídeo e colocar aqui, ou pesquisar tal vídeo. Por exemplo, vamos colocar aqui uma sugestão, vamos lá, estatística. Vamos ver se ele vai achar algum vídeo aqui, vamos pesquisar. Vai dar alguns vídeos sobre estatísticas. Um exemplo, noções de estatística, que conceitos iniciais. Aí você vai adicionar. Já está aqui. O aluno vai entrar e vai ter acesso a esse vídeo. Aí você vai colocar o título, você vai colocar aqui as instruções, o que é que ele tem que fazer com esse vídeo que ele vai assistir, né? E assim as outras coisas, os outros pontos que nós mencionamos sobre as notas, se você vai pôr a data de entrega ou não, fica a critério de vocês. Se é para determinado aluno ou se não é, se é para todos, você pode escolher tal vídeo, tal atividade para tal aluno que está precisando de um reforço, né? Assim, é muito bom. Vocês viram o vídeo tem aqui 6 minutos. Eu montei essa atividade aqui em 1 minutinho. Se você já tiver o seu cronograma, vocês podem automaticamente compartilhando com os seus alunos. É uma sugestão, né? Então, se vocês quiserem participar, não é obrigatório, não é obrigado, né? Entrem aqui na turma que no decorrer das ATP6 iremos compartilhar atividades. Mas é interessante, quanto mais professores participarem, melhor. Muito bem, vamos voltar ao nosso PPT para que possamos finalizar a nossa ATPC. Só um momentinho, peço licença. É que é tanta coisa que se nós passarmos muitas informações, acaba atrapalhando um pouco, prejudicando, né? Então, por isso que é bom para cada TPC passar uma informação nova, como inserir uma atividade, né? Mas as sugestões estão aí, sintam-se à vontade para perguntar, né? Estamos à disposição, o que tiver ao nosso alcance para poder ajudar nesse sentido, né? Tenho certeza, como o professor ele mencionou, usou uma vez, colocou, viu o retorno, vai ser espetacular e vocês vão gostar. Podem ter certeza, né, disso. Vicia, é muito bom. É que nem o WhatsApp, vicia. Kleber, me dá licença mais uma vez só. Por favor, professor. Lá na catraquinha do formulário, em configurações, tem algumas opções que você pode bloquear o formulário. Toma cuidado, pessoal, quando for criar o seu formulário, porque se você bloquear ele de alguma forma que seja só para o domínio SEDUC, o aluno, e essas informações aparecem claras lá, e o próprio formulário te alerta sobre isso. Né? Isso. Você usar aquela opção, o aluno só vai conseguir visualizar e responder o formulário se ele tiver feito login com o e-mail institucional de aluno Google e a senha dele. Então, tem a opção de fazer isso, de pedir para que só alunos façam o formulário, e tem a opção de deixar o formulário público, aberto. Eu, por prática, para evitar complicações com o aluno do 5º ano que é pequeno ainda, né, eu deixo sempre aberto. Então, ele não é obrigado a fazer login com o e-mail dele. Ele só é obrigado a fazer login com o e-mail dele quando eu mando prova, porque aí ele registra, atividade para nota, registra o que ele fez com o login dele. Isso, aqui, né? Exatamente. Isso aqui, ó, restringir. É necessário fazer login, tá vendo o alerta lá em cima? Então tem que tomar cuidado, porque se você habilitar essas funções, vamos supor, eu e Eli não vou conseguir entrar no seu formulário, mas para entrar eu vou ter que entrar com o domínio da educação, da SEDUC. Isso mesmo. Bem lembrado. Obrigado, professor. Nada. Deixa eu sair aqui. Voltando, deixa eu compartilhar aqui o PPT de novo. Estamos aqui, olha, atingimos o horário certinho, professora Márcia, Silvia. Pois é, Kleber. Então, vamos para o encerramento, né? Passamos uns minutinhos, mas
Então, eu quero, assim, a professora Rosana está? A professora Vanessa tem alguma consideração, fechamento? Não estou vendo, mas tudo bem. Então, olha, gente, eu quero, assim, agradecer, né, a equipe dos anos iniciais, Silvia, Kleber, Rosana, a professora Vanessa, a supervisora Dani, eu não a vi, mas ela, com certeza, ela está com um monte de compromisso, por isso que ela não pode estar junto com a gente. Quero agradecer a todos, agradecer vocês, professores, né, por estar aqui com a gente, dizer assim, que a gente prepara tudo com muito carinho, com muito cuidado, para que todos nós possamos avançar no nosso conhecimento, possamos favorecer a aprendizagem das nossas crianças, né, que é o nosso papel, né. E nós aqui da diretoria estamos para apoiar, estamos à disposição para as dúvidas, o que precisar pelo grupo, né? Porque são tantas informações, tanta novidade, mas a gente vai incorporando devagar, tá bom? Então, eu quero agradecer, desejar a todos um bom final de semana, né? E que todos fiquem bem, se cuidem, e até mais. Mar, Oi. um bom dia a todos. Parabéns por esse momento de formação. Obrigada, E a Vera. E uma Oi, coisa Vera, que seja bem-vinda. eu estou nessa formação de vocês muito boa mesmo, muito composta, muito objetiva. E eu estou pensando até uma pena que às vezes nós estamos na formação, mas também estamos atendendo as outras escolas. Eu já estou com saudade daquele tempo que ficávamos focados só na formação. É só para nós refletirmos um pouquinho que se eu pudesse, eu ficaria hoje só para a formação de vocês, de tão boa, né? Tanto que acrescenta, né, no dia a dia do professor. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Tá? E um Muito bom obrigada, dia Vera. para todos nós. Muito obrigada pelas palavras, Obrigada, viu? Verinha. Você é sempre Bom muito dia. bem-vinda, viu? Todos. Obrigado. Silvia, Kleber, Posso falar? Por por favor. favor. Também queria agradecer muito a nossa equipe, sempre tão disponível para atender a todos da melhor maneira possível. Hoje, em especial, né, na TPC passada, eu cumprimentei a professora Cleide, né, que era uma grande parceira minha lá na Recanto das Orquídeas, em Juquitiba, no bairro do Barnabés. Hoje ficou quietinha como ouvinte aí a professora Carol, que é uma professora do público-alvo da educação especial. Ela trabalha na escola Judite, na Ilha Comprida, mas ela também faz um trabalho nos anos iniciais nas escolas municipais em Iguape. Hoje ela ficou aí quietinha. Carol, você está por aí, Carol? Para dar um oi para a gente? Eu vi que ela está online, mas ela acho que está com vergonha de falar, gente. Mas eu queria falar. Seja bem-vinda, Carol. Eu não tinha visto o nome dela aqui, senão teria mencionado. Que bom. Seja bem-vinda. E em nome dessas professoras, cumprimento todos a vocês que estão aí sempre, né? Tão disponíveis. O professor Eli, tão participativo, um grande abraço. E é isso, gente. Tenhamos todos uma boa sexta-feira, um bom fim de semana. E vamos tentar desacelerar um pouquinho, né? Vamos tentar dar uma acalmada. Eu que agradeço. Né, pessoal? Estamos Eu que agradeço o né? espaço, Silvia. Obrigado. Muito bem, obrigado, Eli, obrigado, professores, os coordenadores presentes, né? Dona Vera acabou de dar umas palavrinhas, feliz em ter a professora conosco aqui acompanhando na medida do possível, os PCNPs que também entraram e assistiram, né? A nossa ATPC também, e vocês, queridos professores aqui dos anos iniciais, sempre uns professores muito educados, muito participativos, né? E ficamos felizes assim de poder compartilhar essas informações e poder ajudá-los na medida do possível que tiver ao nosso alcance. Estamos sempre à disposição, fazendo o nosso melhor em prol dos nossos alunos, das nossas crianças, nesse período que estamos vivendo de isolamento social, de pandemia, né? E sabemos do trabalho que cada um está fazendo, o esforço, dentro das suas circunstâncias.
Um bom fim de semana, um bom restante de sexta-feira, um bom fim de semana a todos. Um forte abraço, fique com Deus e que possamos aproveitar, descansar um pouco para voltar semana que vem bem. Obrigado. Eu vou deixar a reunião, eu vou parar a gravação, porém, eu vou deixar a reunião ainda ativa, quem quiser conversar um pouco, tudo bem?